pessoal, vamos lá partir então agora para o texto de Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 49. Esse texto, que é um dos textos mais conhecidos, talvez depois do texto das 70 semanas de Daniel, talvez esse texto e também da Daniel na Cova dos Leões, esse é um dos textos mais conhecidos, mais debatidos dentro do livro de Daniel, que é o texto onde Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, aqui, só passando rapidamente no esboço da sessão, essa sessão faz um paralelo, já mostrei para vocês, com o capítulo 3. Nesse sonho você tem, nessa sessão você tem Nabucodonosor sonhando com a imagem, e no capítulo 3 você vai encontrar ali o Nabucodonosor exigindo adoração a uma imagem, ok? Então, são textos, de certa forma, paralelos. E como eu já expliquei para vocês, pessoal, esse texto que completa o capítulo 2, ele é a terceira parte do capítulo 2, onde, na primeira parte, o Daniel aqui, ele exibe a fraqueza de Nabucodonosor e o quanto Nabucodonosor é dependente do Deus da história. Na segunda parte, é a parte onde Daniel exibe a sua dependência de Deus, através da sua oração e refletido na sua oração, ou na sua adoração a Deus. E então, agora, nessa terceira parte, quando Daniel vai interpretar o sonho de Faraó, a ideia central aqui é falar a respeito da soberania de Deus sobre as nações, é revelada através de seu controle sobre os reinos deste mundo e a vinda do reino eterno de Deus. Essa, na verdade, é a temática geral do livro de Daniel, e normalmente a temática das chamadas literaturas apocalípticas. A gente trabalhou sobre isso no começo dessa nossa análise na parte da introdução. Então, o sonho de Faraó, e esse texto é um texto que serve para ensinar para os seus leitores que os reinos deste mundo, os reinos dos gentios que estão sobre a nação de Israel, estes são reinos temporários, estes são reinos passageiros, e que Deus, ele é o Deus das nações, ele é o Deus no céu, que controla o fluxo da história humana, e que no final da história humana é o reino eterno de Deus, a partir de Israel, que tomará conta de todas as nações. Então, haverá uma espécie de reversão, onde, enquanto Israel é dominado pelas nações, no futuro, o reino de Israel dominará as nações. E isso servia de enorme consolo para aquele povo que ou estava em exílio ou estava em uma situação de exílio mesmo na sua própria terra. Esse texto que nós vamos analisar, ele se divide em três partes. A primeira parte é onde ocorre a descrição do sonho. A segunda parte, versículos 36 a 45, nós temos ali a interpretação do sonho. E a terceira parte, a reação de Nabucodonosor ao sonho. Antes da gente, então, partir para a análise do texto, eu preciso fazer aqui algumas ressalvas e algumas questões importantes. Em primeiro lugar, normalmente, quando se estuda essa questão da interpretação do sonho de Faraó, normalmente estuda-se dentro de um contexto de estudo escatológico. Então, talvez você já tenha, talvez o seu primeiro contato com esse texto tenha sido através de alguém dando uma pregação, uma palestra, falando a respeito do plano escatológico, ou seja, de como Deus há de cumprir o seu plano lá no futuro. E isso não é em si equivocado, ok?
esse é um texto que de fato tem enorme relevância escatológica e por isso, naturalmente, ele é tratado quando se vai falar de escatologia. No entanto, o problema que acontece é quando alguns princípios hermenêuticos eles não são obedecidos nessa análise, ok? É quando a interpretação ela vai além do que o próprio texto ou do que os textos paralelos de Daniel ou o contexto histórico de Daniel, eles de fato revelam. Então, lá no começo dessa matéria, especialmente quando a gente estava falando sobre a literatura, eu passei para vocês duas informações que você precisa ter em mente à medida que a gente analisa aqui esse texto. Em primeiro lugar, que, muito embora a literatura apocalíptica ela seja repleta de símbolos, os símbolos eles possuem ligação histórica e que por isso é necessário que se procure de alguma forma, tanto dentro da literatura, nas suas próprias interpretações, qual é a relação histórica entre o símbolo e o evento ou a situação, a relação real que existe entre o símbolo e o evento histórico, ok? Então, por exemplo, você vai para Apocalipse capítulo 12, você tem ali uma mulher, ela dando à luz a uma criança. Então, isso tudo é muito simbólico. Agora, isso tem a ver com algum elemento histórico, algum evento histórico, e, portanto, é necessário que se procure no próprio texto, ou em textos paralelos e no seu contexto histórico, quais são os elementos históricos referidos ali, ok? Tendo dito isso, qual a importância disso? A importância é, primeiro, tentar encontrar no próprio livro de Daniel mais informações para que nós entendamos aqui a interpretação desse texto e também a gente procurar ver qual a relação histórica, quais eventos históricos que de fato e claramente são entendidos como sendo referidos ali, ok? Então, uma vez que você faz isso, você evita uma interpretação superficial do texto, onde você vai simplesmente dizendo aqui é Babilônia, aqui é a Medo-Pérsia, aqui é isso, aqui, e você vai fazendo isso. E uma vez que você percebe que as coisas não se encaixam direito, então algumas teorias começam a ser criadas, ok? Então, nós não vamos fazer isso. Outra coisa que eu falei para vocês, que também é muito importante aqui, é aquilo que eu falei para vocês sobre padrão profético, ok? Que quando uma profecia é feita, ela não é feita uma predição, certo? A profecia, nem toda profecia, e especialmente a profecia apocalíptica, ela não é uma predição, mas é, na verdade, o estabelecimento de uma ementa, de um padrão divino. Qual é a diferença aqui? Eu vou refrescar a sua memória. A predição, ela tem o simples propósito de dizer como as coisas vão acontecer. O padrão profético, ele tem um elemento teológico aqui. Então, os eventos que são preditos aqui, eles, na verdade, apontam para uma ideia teológica que pode ser repetida, ok? Por exemplo, quando é prometido, quando é dito no Salmo 110, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, ali você tem o estabelecimento de um padrão profético, que é o quê? O Messias iria subir para a direita de Deus. Quando os discípulos, os apóstolos, em Atos capítulo 3, ou Atos capítulo 2, desculpe,
eles interpretam a ascensão de Jesus. Por que Jesus é assunto ao céu? Eles entendem, não, isso é o cumprimento de um padrão profético. Que padrão profético é esse? A ideia de que o Messias é alguém que sobe até o trono. Então, Jesus foi assunto ao céu para demonstrar que ele está subindo até o trono. Ok? Então, essa é a ideia de padrão profético. Isso quer dizer que, então, quando Jesus é assunto ao céu, isso quer dizer que isso é o fim, ou seja, essa profecia está se cumprida e ponto final? Não, porque isso não é mera predição. Então, esse padrão profético ele pode se repetir. O livro de Hebreus, por exemplo, e o livro de Coríntios, por exemplo, colocam esse evento de Cristo assentando-se à direita de Deus lá no futuro, certo? Então, perceba que o padrão profético não é mera predição. Essas duas ideias, então, precisam estar na sua mente à medida que a gente analisa aqui o texto. E mais uma ressalva importante, aqui eu estou esticando muito, mas eu preciso fazer essa ressalva, é que nós vamos, pessoal, analisar texto por texto, ok? Então, muito embora o capítulo 8 lance bastante luz sobre o capítulo 2, mas nós vamos interpretar o capítulo 2, certo? A gente ainda não vai ver como é que o capítulo 8 ilumina o capítulo 2, certo? O que a gente vai ver é se existem indícios no restante do livro de Daniel que nos ajudem a entender melhor o que ele está falando, ok? Mas a gente não vai antecipar aqui a interpretação lá dos símbolos e das imagens utilizadas no capítulo 8, ok? Que é paralelo a esse texto aqui do capítulo 2, tá bom? Além disso, nós também não vamos nos aprofundar aqui sobre como o Novo Testamento utiliza esse texto, certo? Eu vou pincelar aqui, mas esse é o seu papel como estudante, como teólogo, ir atrás das implicações do Novo Testamento, daquilo que vai ser explicado aqui, tá bom? Então vamos começar aqui com a primeira parte, que é a parte da descrição do sonho. O texto começa nos dizendo: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Aqui nós temos o elemento central do sonho, uma grande estátua. E estátuas eram elementos muito comuns, não só para reis, como também nas questões religiosas, ok? Então, sendo que o contexto aqui é um contexto real, então imagina-se que essa estátua imaginada aqui era uma estátua de celebração de um rei, ok? Isso vai explicar um pouco a alegria de Nabucodonosor com a interpretação desse sonho. Então, o texto diz que era uma estátua imensa, com extraordinário esplendor, em pé diante de ti, ok? Então, sabe-se que muitos reis construíam suas estátuas diante do palácio. Então, talvez seja essa a ideia aqui. E o texto diz, então, que sua aparência era terrível, talvez aqui o terrível tenha a ideia de grandeza, certo? E então ele começa a descrever. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Então vamos começar aqui a entender alguns detalhes dessa parte. Primeiro, você tem aqui a utilização de elementos de metais, né? Ouro, prata, bronze e ferro. Outro detalhe importante é que as pernas e os pés, eles contêm o mesmo elemento,
o que mostra que existe uma ligação entre as pernas e os pés, certo? Ou seja, como se os pés fossem uma espécie de extensão das pernas. Isso vai ficar mais claro ainda mais para frente. Só que existe uma diferença aqui, é que os pés possuem uma parte de barro, certo? Então, já sabe-se que havia imagens, estátuas que usavam partes de barro para dar modelagem ou coisas do tipo, tá certo? Mas o fato é que havia barro ali na parte dos pés. Alguns elementos importantes aqui de se observar também. Primeiro, você tem aqui a descrição de diversos metais, no caso ouro, prata, bronze, ferro e no caso o barro. Então você tem diversas partes da estátua, mas era uma grande estátua. O que isso indica é que existe algo que conecta todas essas imagens, todas essas partes fazem parte de uma grande imagem, fazem parte de uma grande estátua. E isso é importante de você manter em perspectiva. Segundo, se você percebeu, existe uma ordem decrescente de valor. A estátua ela começa com a cabeça de ouro e ela termina com os pés de ferro e barro. Então, existe um processo de deteriorização do valor, ok? E aí cabe-nos, posteriormente, entender em que sentido ele está dando para esses valores aqui. Mas, um terceiro elemento a se observar aqui é que, muito embora a estátua ela vá se decrescendo em valor, ela vai crescendo em força. Isso porque a prata ela é mais forte que o ouro, o bronze ele é mais forte que a prata e o ferro é mais forte que o bronze, mas então no final ele fica de fato mais frágil, que é o barro, ok? Então ele começa com algo que é mais valor e ele termina com algo que é mais forte, mas é também mais frágil ao mesmo tempo. Desculpe, ele é menos valioso, ele é mais forte em um sentido, mas ele é mais frágil em outro sentido também, ok? Também, pessoal, outro detalhe que eu quero comentar com vocês é o fato de que esse texto aqui, ele não é o primeiro texto que traz essa ideia de uma ordem sucessiva de reinos como parte da história, especialmente uma ordem sucessiva de 4 reinos, ok? Então, já havia no meio da literatura grega, já havia no meio da literatura persa, esse tipo de imagem de uma sucessão de reinos durante a história, ok? Mas, basicamente, o que era mais comum na época de Daniel era a sucessão de Assíria, Média, Persa e grego, ok? Então, essa era a sucessão mais comum. Aí você pergunta, ok, então aqui Daniel, ele não está tendo uma visão, ele está pegando a literatura, algo que já era conhecido. E a questão é não, pessoal. A questão é que Deus utiliza de imagens conhecidas da época, ok? Então, por exemplo, Daniel aqui, quando ele recebe revelações na sua própria língua, usando imagens da sua época, usando animais conhecidos. Então, a ideia aqui é que assim, Nabucodonosor já seria familiarizado com essa ideia de que há uma dinâmica de conquistas na história das nações, ok? Então já era familiarizado com isso e, mais uma vez, isso contribui com a explicação para o fato de Nabucodonosor ter se alegrado tanto
com a imagem, porque ele é descrito como a cabeça de ouro. Então é o seu reino, não o reino da Síria, que é aquele que dá início a essa sucessão de reinos gloriosos, ok? E então o texto diz aqui que, continuando, quando ele estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e o barro e os esmiuçou. Quando ele fala aqui que é sem auxílio de mãos, está se fazendo o contraste entre a estátua, que é composta de materiais que são manufaturados. Então, o ouro, a prata, o bronze, o ferro são elementos mais manufaturados. O ferro é muito mais manufaturado do que o bronze, mais do que a prata, mais do que o ouro. Então, a ênfase aqui é dessa questão de manufaturado na estátua. Já essa pedra, ela não é uma pedra que é manufaturada, ela não é uma pedra que tem origem humana. E ela vem e fere a estátua. Mais para frente vai ficar mais claro que esse ferir, ele mantém essa sequência da Babilônia e por aí vai. Então é uma espécie de conquista também, mas ela é uma conquista que não vem de reinos humanos, que não tem origem humana. E ela atinge a estátua nos pés e os esmiuçou. Então a estátua ela ainda é mantida. Quando o ferro e o barro estão em vigor e são atingidos, a estátua ela ainda existe. E então foi todos esmiuçados, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, certo? Então eles se tornaram como palhas. O vento levou, e essa ideia aqui de vento é uma ideia de juízo. Você vai encontrar isso especialmente no Novo Testamento, né? E o vento os levou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E aqui você, então, vê uma ligação com Israel, ok? Eu sei que aqui eu já estou interpretando, é o reino israelita, eu já estou aqui interpretando, certo? Mas essas imagens aqui de montanha e de encher toda a terra em contraste com os reinos deste mundo, isso já aponta, então, em uma transição da cabeça de ouro para a pedra, da cabeça de ouro para essa montanha. Esse é o processo histórico que a imagem está revelando. Agora, resta-nos fazer algumas perguntas para entender aqui essa interpretação do texto. Primeiro, quais são esses 4 reinos mencionados aqui por Daniel? Existem diferentes opiniões a respeito disso. Nós vamos trabalhar isso na próxima aula, mas basicamente existem 3 opiniões. Normalmente se alistam 2, mas eu vou colocar aqui uma terceira. Existe a opinião mais defendida no meio de teólogos liberais, ou seja, daqueles que não acreditam na autenticidade de uma profecia, ok? Que eles afirmam que aqui está se referindo ao reino da Babilônia, da Média, da Pérsia e da Grécia. Essa é a sequência aqui. Aí você pergunta, ok, mas depois do reino da Grécia, não teve o reino de Israel. Eles dizem que isso é a razão pela qual Daniel, no capítulo 12, vendo então que isso não se cumpriu, ou não se cumpriria, ele acrescentou a ideia de que vai haver uma ressurreição. Ele parou de falar desse reino e acrescenta, ou seja, são interpretações que justificam uma visão antissobrenaturalista do texto. E que muitas delas não fazem
um menor sentido, ok? Uma segunda interpretação é uma interpretação que corre por fora, mas que tem algum sentido, é que aqui está se falando de Nabucodonosor e os seus filhos e da queda da Babilônia, ok? Então, a cabeça de ouro, Nabucodonosor, o peito e os braços de prata é o seu filho, o ventre e os quadris, o seu neto, e então as pernas e os pés, o seu bisneto, que foi destruído pelo reinado de Ciro, que foi enviado por Deus para mandar Israel então voltar para sua terra. E então aqui estaria se referindo à reconstrução de Jerusalém. Ok? Então faz algum sentido? Faz algum sentido, sim, ok? Mas ela também não resolve todos os problemas, especialmente diante do fato de que as demais visões do livro de Daniel não se referem aos filhos de Nabucodonosor, certo? Isso faria com que apenas essa visão, mas as outras claramente falam de uma sucessão de reinos, e não de reis. E uma terceira posição, essa que ocupa a visão majoritária, é a visão mais comum, é que aqui vai de ouro é a Babilônia, prata significa o reino da Média e da Pérsia, os medo-persas, por isso que tem os braços. O ventre e os quadris de bronze representam a Grécia. E as pernas e os pés representam Roma, ok? O Império Romano. Existem variações dessa visão, que são variações que eu vou comentar na próxima aula, mas a variação principal é aquela proposta por um escritor, pelo escritor desse livro aqui, Joel Richardson, chamado A Besta Vem do Oriente Médio, da editora Impacto, onde ele propõe que, na verdade, esse último império aqui, né, esse último reino, que tem os seus pés de ferro e barro, não é o Império Romano, mas sim o Califado Islâmico, ok? O controle islâmico sobre Israel nos últimos tempos, tá bom? Então, na próxima aula, a gente parte para a interpretação do sonho de Nabucodonosor e nós vamos, então, tentar avaliar e ver qual dessas opções ela se encaixa melhor no meu ponto de vista aqui no texto, ok? Então, fique com Deus e até a próxima aula.